O tema de hoje do Estúdio News é 40 anos do movimento das diretas já. Para conversar com a gente, teremos Maria Tereza Miceli Kerbaui, professora da Unesp, e Sérgio Fausto, diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação. Queria dar meu olá especial primeiro à professora. Obrigado pela participação, professora, uma honra tê-la aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E com o professor Sérgio. Sérgio, obrigado também pela participação aqui conosco para falar sobre algo tão importante para a história do país. Obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu quero começar com a professora, primeiro explicando qual era o contexto que o país vivia pré a emenda, então, o movimento das diretas já. Era um contexto de saída da ditadura, né, com propostas de redemocratização. O governo Geisel, né, tinha a intenção de promover esse processo. Teve duas medidas importantes, que foi a lei da anistia e a lei da volta do sistema pluripartidário, que renovava a esperança da população da saída da ditadura militar. Sérgio, nesse contexto, resumido, explicado pela professora, como então que surge a emenda Dante de Oliveira e quem é esse personagem que dá nome à emenda, que a gente vai falar ao longo do programa, que foi uma derrota, mas que na verdade se tornou uma vitória? Vamos começar pelo personagem. Deputado de primeiro mandato, eleito pelo Mato Grosso, ele havia sido deputado estadual no período 79, 83. Ele se elege deputado federal nas eleições de 1982. Importante notar que em 1982 ocorreram as primeiras eleições diretas para os governos estaduais desde 1965, foi um marco importante da redemocratização do Brasil. Dante de Oliveira chega à Câmara dos Deputados, deputado novato de primeiro mandato, e a emenda constitucional que ele apresenta expressa essa vontade difusa que havia na sociedade de que depois do restabelecimento das eleições diretas para os governos estaduais, a última trincheira a ser conquistada era a presidência da República, ainda eleita de maneira indireta pelo colégio eleitoral. E a emenda Dante de Oliveira é a expressão dessa vontade coletiva de grande parte da sociedade, sobre a qual conversaremos aqui ao longo do programa. Professora, eu quero entender agora, depois que é apresentada a emenda, como é que começa a crescer o movimento? Imagino que não é, e quem está em casa, não foi algo do dia para a noite. Como é que foi recebido, então, a emenda? Como é que era o clima? A senhora explicou bem que já era um clima de fim de ditadura, ou seja, os militares querendo sair, você citou a lei da anistia, mas como é recebida, então, essa emenda e como o movimento começa a crescer? Essa emenda é recebida com o apoio da população, de movimentos sociais. Os movimentos sociais foram muito importantes no movimento das diretas já. Começa basicamente em Curitiba, em 1983, e vai até a negação da emenda, né? A não aprovação da emenda, em 1984, e passa por um grande comício, que é o comício que foi feito no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, né? Que tinha mais de 1 milhão de pessoas, é considerado a maior movimentação popular do Brasil. Professor, ainda falando sobre esse tema, quando começa o movimento, ainda existia um receio na sociedade de aderir a esse movimento, até mesmo ir para a rua por causa dos governo dos militares? Isso foi aumentando, as pessoas foram perdendo medo. Como que isso ocorreu? Para a gente
iniciar um processo que a professora mencionou lá em Curitiba e ter uma movimentação gigantesca na população? Medo já não havia. Desde do restabelecimento das eleições diretas para os governos do Estado, vamos nos lembrar que em 82 as oposições ganharam os governos estaduais dos principais estados da federação. O PMDB em todos eles, com exceção do Rio, onde ganhou o PDT de Leonel Brizola. Então, propriamente, medo não havia. Mas demorou a esquentar o movimento das diretas já. A Maria Tereza lembrou com acerto, houve dois comícios em 1983, ambos pequenos. Um em Curitiba e outro aqui no Vale do... não no Vale, perdão. Na Praça Charles Miller, no Pacaembu, foi um comício basicamente organizado pelo PT. O movimento realmente ganha fôlego a partir do 25 de janeiro de 1984, numa manifestação aqui na Praça da Sé, que surpreendeu a todos. Houve dois grandes comícios em São Paulo, este do 25 de janeiro, e o outro ainda maior, mencionado pela Maria Tereza, no Vale do Anhangabaú, aqui, eu estou no Vale do Anhangabaú, e eu estive em ambos os comícios. E este do Vale do Anhangabaú realmente era uma coisa absolutamente impressionante, a concentração de pessoas. Esse segundo comício aconteceu já em abril, salvo engano, não muito longe da data de votação da emenda, que foi no 25 de abril de 1984, quando a emenda é derrotada na Câmara dos Deputados. Professora, perdão, pode falar. Só para completar um pouquinho, você perguntou sobre se havia receio. Eu acho que a eleição dos governadores em 82 tirou um pouco o receio da população em relação à reação que os militares poderiam ter. E uma outra questão que os organizadores da movimentação, do movimento, entraram em acordo com os governos militares e foi pensado que não deveria ter bandeiras vermelhas para que o movimento não fosse confundido com um movimento de esquerda, mas com um movimento pela volta da democracia. Pegando esse gancho, justamente, professora, a partir do momento que há uma adesão popular maior, como que o governo militar recebe isso? Você citou justamente não usar o vermelho para não se ligar justamente só à esquerda. Houve outras iniciativas da ditadura militar preocupada ou até esperançosa em abrir e entregar de fato aos civis o país? Acho que a reação dos militares, ela não aconteceu de forma evidente, porque havia um projeto, né, de volta à democracia, projeto de lento e gradual, como o Geisel gostava de dizer, e também passou a ter o apoio da mídia, né? O primeiro movimento, acho que em Brasília, houve uma movimentação em Brasília e a Globo simplesmente disse que aquilo não era um movimento pelas diretas já, mas era uma comemoração em Brasília, mas a mídia começou a mostrar de forma muito forte como essa mobilização estava se realizando e talvez os militares apoiados na perspectiva de que as eleições diretas não seriam aprovadas e que, pelo menos nesse primeiro momento, a eleição indireta elegeria um candidato e havia expectativa, eram dois candidatos, era o Tancredo Neves pela oposição e o Paulo Maluf pela situação, pelos militares, talvez houvesse a perspectiva de que o candidato da situação ainda fosse eleito. Sérgio, ainda olhando para o cenário que se desenhava, do ponto de vista dos políticos, a gente vê muito a imagem, as pessoas que estão em casa estão acostumadas com a imagem do Dr. Ulisses. Mas além dele, quem foram os políticos que encabeçaram ou que se tornaram a vitrine do movimento das diretas já? Dá para citar
alguns? Como é que foi esse movimento? Foi um movimento de frente ampla das oposições, que reuniu Lula, reuniu Brizola, Tancredo, Ulisses, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso. E, de fato, foi um momento de grande união das oposições. E Maria Tereza tem razão de que a mídia acabou embarcando no movimento, mas de início houve resistência em particular da Rede Globo, né? É necessário dizer isso, sem nenhum ânimo de crítica à Globo tal como ela é hoje. Aquilo foi um momento importante para a Rede Globo, mudou a partir de então, porque a reação inicial da Globo foi em relação ao 25 de janeiro, era aniversário da cidade de São Paulo, e eles mostraram imagens da Praça da Sé tomada e disseram que era uma comemoração pelo aniversário da cidade, o que obviamente não correspondia aos fatos. Isso criou animosidade contra a Globo entre os manifestantes, criou-se até um slogan: "O povo não é bobo, fora a Rede Globo". Então, a Rede Globo passou um momento difícil ali e, felizmente, teve que deixar de fazer jornalismo chapa branca e fazer jornalismo de verdade, reconhecer que aquele movimento ganhava fôlego cada vez maior, expressava uma vontade coletiva da população brasileira. Não foi possível aprovar a emenda constitucional precisa de voto, maioria qualificada, 308 na Câmara para poder ir ao Senado. A emenda obteve 294 votos, salvo engano. Então, foi uma derrota do ponto de vista legislativo, mas foi uma vitória política, porque aquilo criou as condições para a candidatura de Tancredo Neves, candidatura vitoriosa dentro do colégio eleitoral, né? As oposições seguiram o princípio da homeopatia, que você vence a doença usando as ferramentas da própria doença. Então, as oposições souberam utilizar o colégio eleitoral para pôr fim ao regime autoritário. Mas houve Sérgio, também uma discussão dentro das oposições a respeito de o que fazer depois da derrota da emenda. Sérgio, eu quero falar mais sobre isso, mas também você citou a mídia, eu quero saber da participação de pessoas midiáticas. A gente acompanhou a participação de muitos famosos artistas, jogadores de futebol. Qual que foi o impacto isso? Isso ajudou a popularizar, digamos assim, o movimento, as pessoas entenderem, todas as camadas da sociedade, a entender o que estava se passando? Naquele momento houve engajamento, em especial de alguns jogadores do Corinthians. O Corinthians vivia a experiência da democracia corintiana. O Sócrates ganhou um destaque imenso no palanque das diretas, nos vários palanques das diretas já. E, como não lembrar, e acho que já havia deixado a Rádio Jovem Pan, estava na Rádio Globo, né, o que mostra que a Globo, no começo, fez um jornalismo chapa branca, mas não proibiu o seu principal locutor esportivo, pai da matéria, Osmar Santos, que foi um locutor das diretas, né? E eu me lembrando do Osmar aqui no Vale do Anhangabaú, foi um negócio assim que marcou a minha vida. Foi um reencontro dos brasileiros que haviam lutado contra a ditadura. Cantava-se o hino nacional, um grande sentimento de união pela democracia. Foi um momento fabuloso assim da vida política brasileira. Professora, quero ouvir da senhora também sobre esse apoio desse setor do esporte, dos artistas, de como isso ajuda ou não ajuda, de fato ajudou a popularizar, o carisma dessas pessoas teve influência também? Teve influência. Acho que o Sérgio Fausto já falou do Sócrates, por exemplo, mas teve outros importantes influenciadores, né? Eu acho que é um momento em que esses influenciadores, essas pessoas que são ou do setor de artes ou do setor de esportes, passam a ter uma importância muito
muito grande na mobilização da sociedade brasileira, até chegar ao ponto que hoje nós chegamos, dos influenciadores serem, às vezes, mais importantes do que os próprios políticos. Mas acho que eles foram importantes nesse momento para mobilizar a população, e o Sócrates é um ícone desse momento, né? Mobilizando a população com toda a sua manifestação a respeito da volta das direitas já, da direita já e a volta da redemocratização no país. Professora Sérgio, queria entender agora, apesar de todo o movimento, toda a empolgação da população, o que houve, começando com a professora, para que a emenda simplesmente perdesse 22 votos que fizeram com que o movimento acabasse numa tristeza sem fim naquele 25 de abril? Acho que tem a força da ditadura militar ainda, dos deputados eleitos pela então Arena, né, que impediram que essa vitória tivesse, ou fosse uma vitória, era uma vitória expressiva, mas que realmente não desse o sentido que o movimento popular estava dando para aquele momento, né? Então, ganhou a eleição indireta e o que aconteceu depois, né? Que foi a morte do Tancredo Neves, a posse do então seu vice Sarney e todas as consequências decorrentes, especialmente a abertura da Assembleia Constituinte e a nova Constituição em 1988, a aprovação da Constituição de 1988, que aí acho que é o passo importante para esse processo de redemocratização. Sérgio, no primeiro bloco você usou uma expressão, você citou que com a derrota se usou o remédio usado, foi o próprio veneno, digamos assim, algo assim nessa linha que você usou, para depois conseguir justamente aquilo que tanto se almejava. Eu queria que você falasse mais sobre isso. A partir da derrota, o que então os parlamentares a favor da direta já se organizaram para justamente conseguirem lá na frente o feito da população poder retomar a votação? Então, com a derrota da emenda Dante de Oliveira, no 25 de abril de 1984, as oposições que haviam se reunido para procurar aprová-la se viram diante de um dilema: insistir na demanda por eleições diretas, mas sem nenhuma perspectiva concreta, pelo menos no curto prazo, ou adotar o caminho do colégio eleitoral. O colégio eleitoral havia sido criado pela ditadura, ainda nos anos 60, uma espécie de assembleia restrita e controlada pelo regime, para simplesmente carimbar o general-presidente que era indicado pelas Forças Armadas. Desta vez havia já uma novidade: o candidato seria um civil, não seria um militar. Dentro do partido do governo havia dois candidatos, Mário Andreasa e Paulo Maluf. Na convenção, venceu Maluf, perdeu Andreasa. Maluf, que havia sido prefeito de São Paulo, político aqui com atuação destacada no estado, em particular na capital. Prevaleceu entre as oposições a ideia de que era necessário apresentar um nome alternativo dentro do colégio eleitoral. E o nome que pareceu mais competitivo às oposições foi o nome de Tancredo Neves, que era o líder da ala mais moderada das oposições. Por que a escolha do Tancredo e não do Ulisses? Porque avaliou-se, acho que com razão, que o Tancredo era capaz de atrair o maior número de votos do partido do governo. E foi efetivamente o que aconteceu. Tancredo conseguiu produzir uma cisão dentro do partido do governo, na época se chamava PDS, que era o sucedâneo da Arena, e esses votos foram cruciais para que ele, em janeiro de 1985, vencesse Paulo Maluf no colégio eleitoral. Bom, aí o resto é história. Ele, às vésperas de assumir o poder em 15 de março, a época, a posse dos presidentes se dava em 15 de março, ele foi internado, como todos sabemos, e quem viveu aquela época
tomou um enorme susto ao levantar de manhã para ver a posse e descobrir que ele, durante a madrugada, havia sido internado e que quem tomaria posse era o candidato a vice, que havia sido eleito no colégio eleitoral, José Sarney, que era um político ligado ao regime autoritário e que, aos 45 minutos do segundo tempo, havia aberto dissidência na chamada Frente Liberal, que aderiu à candidatura de Tancredo Neves. Professora, olhando justamente para essa eleição, o Sérgio bem explicou justamente a escolha dos candidatos. Em primeiro momento, se imaginava que Tancredo teria força para vencer Maluf? Aquilo foi uma zebra, se a gente usar o termo do futebol, já que a gente citou Sócrates, o Corinthians? Se tornou uma zebra ou aquilo foi crescendo e se imaginou, olha, o Tancredo deve ganhar? Ou, para a grande maioria, era uma vitória já consumada de Maluf e vem a surpresa de Tancredo? Acho que inicialmente havia a possibilidade do Maluf, a esperança e perspectiva de que o Maluf pudesse ganhar, mas diante da mobilização nacional e da ruptura ou do desentendimento entre o partido, né, a respeito da candidatura do Maluf, acho que o Maluf acabou não sendo a opção da maioria do colégio eleitoral, que também se deixou levar muito pela mobilização das diretas já. Sérgio, você citou justamente então a posse de Sarney. Agora a gente parte desse momento. Como que de Sarney, do governo de Sarney, a gente vai ter então logo depois a primeira eleição direta para presidente? O que ocorre nesse período para que a semente plantada pelo movimento Diretas Já de fato ocorresse na eleição seguinte? Bom, isso já era claro. Quando terminou o regime autoritário, sabia-se que essa bandeira, que é uma espécie de bandeira número 1 das oposições, se tornaria coisa concreta, né? E o voto direto para a presidência da República, ele foi consagrado na Constituinte de 1988. Não havia a menor controvérsia em relação a esse tema. A Assembleia Constituinte se dividiu entre presidencialismo e parlamentarismo, mandato de 4 anos, mandato de 5 anos, mas com relação a este quesito, eleições diretas para a presidência da República, aí a unanimidade foi total, mas nós tivemos que esperar, né? A eleição direta só veio em novembro de 1989. À época, também a eleição se dava em novembro, não se dava em outubro, e pela primeira vez a eleição direta à presidência da República se deu em 2 turnos, que foi uma inovação introduzida pela Constituinte de 88. Não era assim, não havia sido assim na experiência democrática de 46 a 64. E foi uma inovação muito importante, porque o segundo turno permitia que o presidente se elegesse com maioria absoluta e, portanto, chegasse ao cargo com maior legitimidade. É importante acrescentar que a maioria absoluta ela vem também por conta dos números de partidos que nós tínhamos naquele momento. Era o pluripartidarismo, né? E alguns outros partidos, o PDT, PT, PSD, PDT, PSD e o PT, o PMDB e o PSD que estavam concorrendo. Então, reforçava a ideia de que a maioria absoluta, o fato de ter mais partidos concorrendo, a maioria absoluta daria um sentido mais democrático para a eleição do candidato. E a eleição em 2 turnos de maioria absoluta. E a experiência de 46 a 64 havia sido, de alguma maneira, traumática. Basta lembrar Juscelino Kubitschek, que, salvo engano, se elege com 36% dos votos. E aí o UDN e uma ala militar passam a contestar a legitimidade da posse do Juscelino. Não fosse o general Lott, que foi o general da legalidade naquele momento, Juscelino talvez não tivesse tomado
tomado posse. Então, em vista dessas experiências difíceis do período anterior, democrático, 46-64, os constituintes de 1988 tiveram a boa ideia de introduzir a eleição presidencial em 2 turnos, que força a formação de uma maioria absoluta no segundo turno, quando a disputa se limita a 2 candidatos apenas. Talvez reforçando a ideia do presidencialismo, né? Porque havia toda a discussão do semipresidencialismo, do parlamentarismo, e a ideia de que o presidente fosse eleito com maioria absoluta dos votos reforçaria a ideia da legitimidade da representação do presidente. É isso mesmo. Professora, Sérgio, a gente está caminhando para o final do programa, dessa aula que tivemos com os dois, mas eu queria fazer uma última pergunta para ambos. A gente está acompanhando no mundo inteiro um receio de ataques à democracia. Relembrar isso, não só para o Brasil, mas obviamente que tem uma importância maior para nós essa data, os 40 anos da Tiretajá, o quão importante é olhar para esse movimento em meio a esse movimento internacional de ataque à democracia e receio da gente perder algo tão importante para a construção de um país, para a construção do mundo que a gente vive hoje. Queria começar primeiro ouvindo a professora. Eu acho que é importante relembrar esse momento histórico do Brasil, relembrar como os movimentos sociais foram importantes para a manutenção da democracia, e a gente teve depois, durante o governo Collor, o movimento das caras pálidas, né, que foram também um movimento que tentou, que se colocou, enfim, para resolver a situação do impeachment do Collor. Passamos um tempo em que movimentos sociais no Brasil basicamente se amainaram até a explosão de 2013, o movimento 2013, que foi importante. Um marco importante não era um movimento de redemocratização, mas foi um movimento que marcou a presença da população brasileira nas ruas. E acho que este momento, né, de discussão sobre a permanência da democracia, sobre a quebra das instituições democráticas, a mobilização da população é importante para a permanência da democracia no Brasil e no mundo. Sérgio? Bom, eleições diretas não são condição suficiente da democracia, a democracia é mais do que isso, mas as eleições diretas são condição necessária. Não há democracia se não houver eleição direta competitiva, onde haja competição entre alternativas de poder. E acho que o Brasil reconquistou esse direito em 1989, direito que havia sido subtraído da cidadania brasileira em 1964, e tem exercido esse direito de maneira muito sólida desde então. O Brasil tem um sistema eleitoral, em particular no que toca à eleição à presidência da República, o voto eletrônico, que é uma conquista institucional do país. É um dos pilares da nossa democracia, malgrado as tentativas golpistas de colocá-lo em dúvida. Esse pilar é sólido e ele foi reconquistado em 1989, graças à grande manifestação, à grande movimentação popular da campanha das Diretas-Já. Então, é muito oportuno relembrar aquele momento de 40 anos atrás, em que várias cidades brasileiras foram palco de grandes manifestações que não se viam no país há décadas. Sérgio, obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a gente a entender o que foi o movimento e o que aconteceu logo depois da derrota no dia 25 de abril. Um forte abraço e até uma próxima. Um grande abraço, Maria Tereza. Maria Tereza, obrigado também pela participação para ajudar a entender e relembrar essa data histórica. Obrigado pela participação e um abraço a todos. Até logo. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Maria Tereza Miceli Kerbaui, professora da Unesp, e Sérgio Fausto, diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Você já pode acompanhar essa nossa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast.
Espero você no próximo programa. Até lá.